Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 28 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer dois médicos. O psiquiatra Sidney Gaspar e o nefrologista Rubens Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal A Tribuna traz a manchete: Casa Popular, mais rigor na lei. Na Folha de São Paulo, decisão do mensalão foi 80% política, afirma Lula. No Estadão, Lula diz que julgamento do mensalão foi 80% político. No semanal Boc News, corrida contra o tempo. No Santa Portal, ingressos para amistoso contra a Sérvia é vendido a partir de segunda pela internet. No G1 Santos e região, deslizamento de terra atinge casa em bairro de Cubatão. E no portal da UOL, informante do FBI coordenou cyberataques contra governo brasileiro. A revista Veja traz na capa: se puxar mais, rasga. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no último sábado, dia 26, foi comemorado o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial. Uma doença silenciosa, insidiosa e que traz consequências graves aos seus portadores. Aliás, vale lembrar que boa parte dos portadores da chamada pressão alta nem sabem que têm a doença, porque ela apresenta sintomas, não apresenta os sintomas clássicos de outras doenças. No programa de hoje, nós vamos debater essa questão da pressão alta, da hipertensão arterial, o tratamento, enfim, que deve ser feito, entre outras questões relevantes para o setor de saúde, como, por exemplo, a internação psiquiátrica em Santos, o atendimento psiquiátrico a doentes que sofrem de males, enfim, mentais, entre outros temas muito importantes, como a questão também do ensino médico. Mas tudo isso vocês vão acompanhar, o debate em torno de todas essas questões daqui a pouco, assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa segunda-feira é de sol com muitas nuvens. Há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura continua mais amena. A mínima chega aos 16 e a máxima de 24 graus em Santos. As ondas podem chegar a no máximo 1,5 metro nas praias da região. E as estradas? O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes, por conta do excesso de veículos. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o psiquiatra Sidney Gaspar e o nefrologista Rubens Amaral. Voltamos. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda.
Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você assiste os jogos dos times da nossa região. Acompanhe a classificação dos times e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim, exclusivo. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Atri Fiat em Santos e São Vicente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 28 de abril, e hoje recebendo com muito prazer dois médicos, o psiquiatra Sidney Gaspar e o nefrologista Rubens Amaral. E nós vamos tratar, evidentemente, de saúde. Eu gostaria de começar essa entrevista, doutor Sidney, doutor Rubens, discutindo a questão da última reunião havida em Brasília com o ministro Arthur Quioro e que reuniu alguns prefeitos da nossa região, secretários de saúde, deputados federais também aqui da Baixada Santista. E o que se decidiu ao final deste encontro foi a definição por mais um plano diretor de saúde para a região. Como se nós já não tivéssemos diversos planos de saúde. O próprio secretário de saúde, quando era coordenador da área da saúde do estado, aqui na região, Davi Wipp, também propôs um plano diretor para a nossa região. O Condesb também tem um plano diretor para a saúde. As prefeituras municipais também têm os seus respectivos planos. Ou seja, não é por falta de plano, de planejamento, de reunião, que a saúde não vai andar na nossa região. Mas o fato é que temos problemas. E o que resulta de tudo isso? O prefeito vai e pede mais ambulância, mais recursos, mais verbas, mais leitos para internar, etc. e tal. Doutor Sidney, não tem muito plano para a saúde e efetivamente pouca ação, poucos resultados concretos? Bom dia, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Chico, meu amigo Rubens. Acho que a saúde sempre tem muitos planos. A saúde, a gestão da saúde é um problema complexo e que é necessário algumas discussões. É verdade que a gente tem muitos planos, mas a gente tem algumas coisas que não são resolvidas há muitos anos. Por exemplo, na região, a gente tem a questão de quem paga as contas. Santos é um município polo e recebe o tempo todo pacientes de Praia Grande, São Vicente, e quem paga a conta é o município em que está instalado a Santa Casa de Santos, a Beneficência Portuguesa, hospitais que têm convênio com o SUS. Então, existem discussões sobre a questão do pagamento desse montante de dinheiro, porque se Santos usasse na saúde pública apenas o dinheiro destinado ao município, a Prefeitura de Santos com certeza teria uma condição de um trabalho ainda melhor do que faz. Mas como ela tem que pagar uma série de outros municípios, e isso acaba muitas vezes gerando para um município que não é polo, uma situação até confortável. Eu compro uma van, em vez de eu peço mais ambulância e está resolvendo o meu problema. Em vez de eu abrir um leito, em vez de eu criar uma condição para atender o meu município naquela região. Então, esse é um dos problemas que a gente tem, né? O fato da gente ser uma região metropolitana, ela necessita dessa discussão, mas ela necessita de uma viabilidade disso, né? O SUS é um projeto muito interessante, mas se a gente levar em consideração o que aconteceu na aprovação da PEC 29, a PEC 29 criou um ônus para os municípios e a saúde cada vez mais, que no início era um financiamento do governo federal importante, ela passa a ter uma carga de financiamento dos municípios de uma maneira muito significativa. Se a gente olhar a curva de investimento na saúde do governo Thelma de Souza, do secretário Davi Capistrano, até o governo Papa, pelo menos que eu tenho esse acompanhamento, a gente tem uma inversão de valores. A gente tinha inicialmente o governo federal dando uma receita muito significativa para o SUS, pagando cerca de 70%, 80% do custeio do SUS naquela época. Para o final do mandato do prefeito Papa, tinha uma inversão para 30% aproximadamente, vinha do governo federal. Então, hoje, existe uma carga grande para os municípios precisam ter um amparo e um suporte do governo federal, uma discussão diferenciada, aonde é que se reparte
passa esse custeio, como é que esse custeio pode ser mais efetivo para que a gente consiga avançar um pouco mais na regionalização. Recursos, os municípios precisam de recursos, a tabela SUS precisa ser reajustada, precisa ser atualizada, e não adianta fazer tanta discussão. Esse diagnóstico já foi feito há muito tempo por todos os especialistas, como acabou de dizer agora o doutor Sidney. O que se lamenta é o seguinte: vai se criar mais um plano, doutor Rubens, ao final do mandato da presidente Dilma. Ou seja, nós estamos a 6 meses do final do mandato, desse primeiro mandato, das eleições, portanto, e vai se criar mais um plano, sem saber se esse plano vai ser efetivamente adotado. Bom dia, obrigado pela presença, doutor Rubens. Bom dia, Chico, bom dia, Sidney, bom dia a todos vocês que estão em casa. Eu realmente acho perfeito isso, acho essa colocação que o doutor Sidney fez, da região metropolitana e Santos vista como polo, né? Santos pagando a conta de muitos municípios que aqui estão. Concordo plenamente com o Sidney, mas eu acho que essa discussão não precisava ser feita em Brasília. Essa discussão pode ser feita aqui. Claro. Nós temos a agência metropolitana exatamente para ser o mediador de tudo isso, né? A enzima catalisadora disso tudo. E nós já sabemos, o problema é que nós já sabemos qual é o problema. Agora, a solução é que os prefeitos sentem aqui e façam a pactuação correta em relação a esse dinheiro. Mas que dinheiro? Aí eu faço uma ressalva. O que se sabe é que nos últimos 8 anos, o governo federal, e de novo, compactuando com o Dr. Sidney, o governo federal deixou de repassar mais de 47 bilhões de reais. Como se o SUS tivéssemos dinheiro sobrando. Porque o que está faltando? Na realidade, está faltando o governo pagar os projetos que já são enviados. Aqui em Santos, nós temos uma Secretaria de Saúde extremamente competente em envio de projetos para a cidade. O dinheiro vem com o envio do projeto, mas o dinheiro não está vindo. E o SUS, esses últimos anos, especialmente esses últimos 4 anos, o SUS ficou com dinheiro retido lá dentro, como se pudesse isso acontecer com o Brasil inteiro precisando de dinheiro para a saúde. E mais, queria lembrar que o ministro da Saúde é um excelente profissional da área da saúde, sem dúvida nenhuma, o doutor Arthur Quioro, mas ele é ministro da Saúde do Brasil, ele não é ministro da Saúde da região metropolitana de Santos. Eu quero defender a minha região, mas ele tem que fazer o que ele fez com a nossa região, ele tem que fazer com o resto do país. Só que em fim de mandato, me desculpe, há alguma ação política nisso tudo. Sim. Vejo isso com outros olhos e não vejo isso como uma solução. Isso não é uma solução. Isso é para um jeito de colocar a mídia, né? E contentar todos os interlocutores que se deslocaram a Brasília para exatamente discutir a saúde na região. E vamos fazer um plano e tal. E fica por isso mesmo. Esse plano vai para as calendas gregas, porque em pleno ano eleitoral, evidentemente que isso não vai avançar. Mas, de qualquer forma, o nosso tema aqui também hoje, doutor Rubens, doutor Sidney, além da questão da saúde como um todo, é hipertensão arterial, porque sábado passado foi comemorado o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão. E o doutor Rubens é um especialista nesse tema. Inclusive, hoje o jornal A Tribuna estampa na página 2 um artigo de sua autoria a respeito de hipertensão arterial, que não basta tratar, é preciso controlar, como é o título do seu artigo. Doutor Rubens, muita gente tem hipertensão e não sabe que tem. É verdade. Como é que o cidadão que está nessa situação, ele deve procurar um médico? Não há nenhum tipo de sintoma que indique alguma coisa, enfim? Olha, a grande maioria das pessoas que têm hipertensão arterial não sentem absolutamente nada. E aí está um dos fatores que torna a doença muito grave. Porque se você não sente nada, teoricamente você está bem. Não tem nada. Né? 10% só das pessoas sentem a famosa dor de cabeça, frequentemente na nuca, matutina, é uma dor logo no início da manhã. De vez em quando a visão com algumas mosquinhas voando, que nós médicos chamamos de escotomas. Essas mosquinhas são cintilantes, nós chamamos de escotomas cintilantes. E visão turva, mas isso só 10%. A grande maioria não sente nada. O que é que tem que fazer? Tem que medir a pressão arterial. Mesmo você que tem pressão arterial normal, você tem que medir a pressão arterial pelo menos 2 vezes ao ano. Uma vez no verão e uma no inverno. No verão, há uma tendência da nossa pressão reduzir um pouquinho mais, porque nós estamos no calor e os nossos vasos têm tendência a se dilatarem.
No inverno, nossos vasos têm tendência a se vasoconstringirem. Por isso, você deve medir a pressão arterial no verão e no inverno. E mais uma coisa, o fato da sua pressão estar absolutamente normal não lhe confere um certificado de pressão normal para o resto da vida. Sim. Na nossa sociedade ocidental, na medida que envelhecemos, a chance de nos tornarmos hipertensos aumenta. Na faixa de idade entre 18 e 50 anos, 33% da população brasileira tem hipertensão arterial, ou seja, em Santos nós estaremos falando em torno de quase 140 mil pessoas são portadoras de hipertensão arterial. No Brasil, cerca de 65, 66 milhões de pessoas. Agora, depois dos 60 anos de idade, 50% da população é hipertensa. E depois dos 70 anos, 75% da população é hipertensa. Uma doença totalmente dominada pela medicina, fácil de se cuidar, mas que as pessoas, por não sentirem nada, não se tratam. E ela é a principal causadora de doença cardíaca no mundo. 80% dos acidentes vasculares cerebrais, dos derrames, acontecem por causa da hipertensão descontrolada e 40% dos infartos. Só que no Brasil, nós temos uma estatística desatualizada de 2010, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Nefrologia e Hipertensão, que diz que somente 19,6% dos hipertensos estão com a pressão controlada. Isso é uma tragédia terapêutica. É uma questão de saúde pública, como se vê, dados os números estatísticos realmente muito sérios, muito expressivos. Doutor Sidney, cuidar da pressão arterial é uma obrigação. Agora, como é que o cidadão pode, quer dizer, o cidadão comum, antigamente eu lembro que se podia ir à farmácia e medir a pressão. Hoje isso é possível ainda? Não se pode mais fazer isso, né? Como é que o cidadão, ele teria que consultar o médico regularmente, enfim, como é que ele deve fazer? Então, Chico, acho que essa discussão, ela é uma discussão muito rica, e o Rubens falou de uma coisa importante, que é o fato das doenças silenciosas, as doenças que não causam sintomas de maneira clara. Porque alguém que está com uma dor, vamos dizer, uma dor de dente, não importa, ele vai atrás de uma medicação. A pessoa que não tem um sintoma, é o problema da diabetes, é o problema de várias patologias, elas são bastante preocupantes. E a gente precisa pensar, lembrar alguns aspectos. Hoje, quando a gente estuda a mortalidade em Santos, eu estou acabando de concluir um estudo de 10 anos de mortalidade por causas externas, mas assim, a gente tem o dado também da situação das patologias normais. A hipertensão é a doença que mais mata, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam na cidade de Santos e no Brasil. E o fato de ser as doenças que mais matam, se a gente for ver grandes aspectos de prevenção dessa mortalidade, a hipertensão é um dos fatores mais relevantes na prevenção. Porque grande parte desses pacientes que morreram em função de não terem um controle da prevenção, às vezes de uma maneira até maior do que o colesterol e algumas variáveis. O grande problema é que você vai no laboratório e vem com um exame e fala assim, meu triglicérido está alto, meu colesterol está alto, e eu começo a cuidar. E nem sempre os hipertensos têm essas variáveis altas. Então, o fato de não ter essas alterações faz com que as pessoas às vezes falem assim, eu estou tomando remédio, então assim, eu posso beber, posso comer sal, porque eu estou tomando remédio, eu fiquei normal. Não, você não ficou normal. E a ideia da prevenção, eu vou entrar um pouco até num aspecto da minha área, que é assim, as demências, existe uma relação muito grande com os quadros demenciais e hoje a população vem envelhecendo significativamente com alterações hipertensivas. Existem demências vasculares, são a segunda causa maior de demências que tem, porque hoje em dia todo mundo fala Alzheimer e generalizou. Alzheimer virou quase sinônimo de demências. E o Alzheimer é responsável por aproximadamente 50%, 55% das demências. E a segunda causa maior de demências são as demências vasculares, que estão exatamente relacionadas com aumento da pressão, fibrilação atrial, alterações dessas que, se uma pessoa não frequenta um médico, se ela não vai fazer um acompanhamento, ela acaba não tendo essa condição de avaliação.
A pressão é uma coisa que flutua com muitas coisas, com muitas variáveis. Se você fica nervoso, você está vendo o jogo de futebol do seu time, de repente a pressão fica de um jeito, você está relaxado, fica do outro. Tem gente que tem medo do médico, vai no médico, fica nervoso, chamado síndrome do avental branco, né? Enfim, você tem variáveis. Por isso que a pessoa precisa fazer aferições dessa pressão várias vezes. E o profissional médico é um profissional recomendado. A gente trata, às vezes, a saúde como uma coisa só curativa. Quando eu fico doente, eu vou ao médico. Mas, assim, o médico é muito útil na vida da gente quando a gente precisa prevenir a doença. E a prevenção, ela é algo extremamente importante. Então, assim, as pessoas, se elas têm uma genética familiar de hipertensão, se elas têm na sua família gente que tem hipertensão, meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa, abre teu olho, porque o teu risco é maior, a tua vulnerabilidade biológica é maior. Pode ser que por você ter hábitos melhores que o seu pai teve, que a sua mãe teve, você medicação mais moderna, adie isso. Medicações mais modernas. Mas, assim, presta atenção nessas variáveis, vá ao médico de vez em quando, se você é jovem, nem tanto, mas se você começa a avançar na idade, 40, 50 anos, faça isso de alguma maneira periódica, comece a procurar, vá ao cardiologista, ao uro, enfim, uma série de profissionais que vão cuidar da saúde. E só para concluir, Chico, nós homens morremos mais rapidamente que as mulheres. E uma das grandes responsabilidades dessa morte precoce é porque a gente não se cuida. Porque as mulheres, desde, às vezes, a adolescência, elas vão ao ginecologista. O homem, para ir no urologista, é um custo, e às vezes vai porque já está com tumor, entendeu? É por isso que ele vai no urologista. Ir no cardiologista, tal. Nós somos vulneráveis. E a fatura daquilo que a gente faz ao longo da nossa vida, ela chega um dia. Não tenha dúvida. E se a gente não cuidar precocemente, ela chega bem mais rápido. É verdade. Doutor Rubens, como o senhor disse, 2 vezes, pelo menos, para medir a pressão, portanto, 2 vezes ao médico é o ideal. No mínimo. No verão e no inverno. Isso, perfeito. Agora, e a dificuldade que a pessoa tem? Que a pessoa quer, por exemplo, controlar a pressão, sozinho. Mas a farmácia não faz mais isso. Muitas vezes, para ir ao médico apenas para controlar a pressão, também não se justifica. Como é que age esse cidadão que quer cuidar e tem essa dificuldade, doutor? Antes de responder sobre o controle da pressão, eu queria reforçar isso que o Sidney falou sobre a genética. Se você não tem seus pais hipertensos, você só tem 5% de chance de um dia se tornar hipertenso. Se você tem um progenitor, ou pai ou a mãe, hipertenso, você tem 25% de chance de se tornar hipertenso um dia. E se você tem os 2 pais hipertensos, você tem 50% de chance de se tornar hipertenso. Você tem que trabalhar na sua vida, como falou Sidney, a favor ou contra a sua genética. Se você tem uma genética muito predisposta a uma doença, trabalhe contra ela. É nos hábitos, é isso, é na prevenção. E os hábitos fazem você ser uma outra pessoa. Pessoas, e fundamentalmente são coisas assim muito simples, que todo mundo sabe, mas que as pessoas não fazem. Que é trabalhar com a dieta, trabalhar na atividade física. Olha, atividade física e dieta reduzem a sua pressão arterial, em média, no dia, se você tiver uma dieta com pouco sal, com bastante legumes, hortaliças, verduras, reduz a sua pressão arterial, em média, 6 a 8 milímetros de mercúrio. Isso equivale a dizer que talvez você possa ficar com a pressão normal, fazendo dieta e atividade física. Uma atividade física, uma caminhada na praia, como agora, essa hora da manhã, nossa praia está lotada de gente caminhando na praia, essas pessoas têm um benefício de até 12 horas depois da caminhada ficarem com a sua pressão esses 8 milímetros abaixo. Se ela for aposentada e puder fazer 2 caminhadas no dia, pode ser que ela controle a pressão arterial dela caminhando. É maravilhoso. Sem medicação. Talvez. A grande maioria, no entanto, vai precisar do remédio, e vai precisar do remédio mais a atividade física. Mas a soma do remédio mais a atividade física num dia de calor também não pode criar um quadro grave? Pode. Por isso, essa pessoa deve visitar o médico pelo menos 2 vezes ao ano, porque o médico, muitas vezes, na época do verão, ele pode ter que diminuir o remédio. O remédio, exatamente. Agora, você me perguntou sobre o controle. O controle, meu querido, é você que tem que fazer em casa, você tem que assumir
esse controle. E como é que ele faria isso? Como é que faz isso? Com aparelhos eletrônicos validados por 2 instituições cientificamente comprovadas, certificadas, que são a europeia e a americana. A europeia, na realidade, é inglesa. Você compra o aparelho, eu não vou dar marcas aqui, porque não vamos fazer propaganda de aparelhos. Mas aparelhos eletrônicos, tem 2 no mercado que são excelentes e você pode usar e medir a sua pressão em casa, porque a real pressão, a verdadeira pressão arterial é essa que você tem na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, onde você vive, e não na presença do médico, como falou o Dr. Sidney, onde a pressão arterial tende a subir 20% a 30%. Por isso que hoje nós temos visto, inclusive, muitas pessoas hipermedicadas, com muitos remédios. Por quê? Porque elas vão na presença do médico, na presença do profissional, já estão tomando 2 remédios, 3 remédios para a pressão arterial, e o médico, na presença do médico, a pressão arterial sobe. É aquela posição do desconforto. A síndrome do avental, como disse o Dr. Síndrome do avental branco. Isso. Desconforto na presença do médico. A pressão sobe, o que faz o médico? Aumenta mais um remédio ou aumenta a dose do remédio. Essas pessoas, quando chegam em casa e medem a pressão arterial corretamente, com o aparelho calibrado... Mas seria importante uma orientação médica também, antes de fazer isso. Sim. Nós estamos, inclusive, na nossa clínica, agora iniciando um curso de controle para as doenças crônicas. Sim. Onde nós estamos copiando o que a Universidade da Virgínia já faz há 2 anos. Que, aliás, a médica lá, a doutora Amy Trucker, ganhou um prêmio, que são as consultas em grupos. As pessoas vão à consulta entre 10 e 12 pessoas e elas são... os assuntos são discutidos em grupo. Assuntos confidenciais, mas não mais privados, né? Então, nós estamos discutindo as coisas, muitas vezes, Chico, a pergunta que você tem, a dúvida que você tem, a outra pessoa também tem. E as coisas são discutidas, são partilhadas. Isso na área do Sidney já é feito a terapia comunitária, as pessoas discutem. Então, hoje nós estamos trazendo isso para as doenças metabólicas, para as doenças crônicas. Lógico que ela vai receber uma orientação como medir a pressão arterial e medir a pressão arterial em casa. E quando vier a consulta, olha que bacana, 2 semanas antes de vir a consulta, não é para criar uma neura e ficar medindo pressão arterial todo dia, de forma nenhuma. O médico orienta quantas vezes ele quer. 2 semanas antes da consulta do ano ou semestral, ele mede a pressão arterial em casa, traz para o médico as medidas. É por essa medida que eu hoje conduzo os meus pacientes e não pela medida de consultório. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, peço a licença dos nossos convidados e no próximo bloco nós vamos falar sobre atendimento psiquiátrico e também saber por que hipertensão arterial é considerada a doença das metades. Voltamos já. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória
pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O programa Mais Médicos está investindo mais de 13 bilhões na construção, reforma e ampliação de unidades de saúde e na aquisição de equipamentos por todo o Brasil, para que o atendimento de qualidade chegue até você. A estrutura dos centros de saúde é muito boa. Tem de tudo para que o médico possa trabalhar. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 28 de abril, e hoje recebendo com muito prazer dois médicos, o psiquiatra Sidney Gaspar e o nefrologista Rubens Amaral. E agora, neste bloco, doutor Sidney, eu gostaria de conversar um pouco a respeito do atendimento psiquiátrico em Santos e na região. Uma pessoa que esteja sofrendo de um surto psiquiátrico, enfim, esquizofrênico, uma situação grave, portanto, limite. Como é que o familiar deve se portar? Para onde ele deve levar esse paciente? Como proceder, enfim? Olha, Chico, esse é um problema um tanto ainda não resolvido na região. Eu acho que é assim, falta na região referência psiquiátrica de emergência mais consistente. A gente tem o Pronto-Socorro Municipal da Zona Noroeste, a gente tem o CREI, a gente tem São Vicente, Guarujá, que são serviços que tentam fazer um pouco dessa assistência e ter esquemas para que o psiquiatra faça algumas avaliações. Mas eles ainda não são sistemas tão bem equacionados. Eu acho que assim, a psiquiatria passou por muitos anos por ser uma especialidade médica que você não tinha tantas pessoas interessadas em fazer psiquiatria. Isso diminuiu muito a oferta de profissionais no mercado. Quando a discussão da psiquiatria ganhou um corpo maior e ampliou e as pessoas começaram a entender que depressão se trata, que pânico se trata e várias doenças são passíveis de tratamento, isto acabou. Ao ampliar esse espaço de atendimento, esse volume de pessoas atendidas, se percebeu a restrição do mercado no sentido da quantidade de profissionais. Então, assim, quando a gente vai ver os serviços de emergência, nós não temos número suficiente de profissionais psiquiatras para fazer esse tipo de atendimento. Contudo, existe uma outra discussão que é, a psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra. Nós não vamos hoje aos pronto-socorros da região e encontramos nefropatas, nefropatas nós encontramos, nefrologistas de plantão ou pessoas especializadas em endocrinologia ou qualquer outra especialidade. Nós temos um socorrista. E os socorristas deveriam ser mais capacitados no sentido do atendimento, desse primeiro atendimento da saúde mental. Isso é uma coisa que é um pouco carente na região, a gente percebe na dificuldade do profissional que está na porta em fazer esse atendimento. Mas, independente dessas limitações, o caminho a se seguir quando você está diante de uma pessoa que tem a crise é levar um serviço de emergência das prefeituras municipais. Porque esses serviços de emergências, essas emergências, elas poderão, se for o caso, fazer um encaminhamento até para uma internação de curta permanência, onde existe no Hospital Guilherme Álvaro um serviço, uma enfermaria psiquiátrica que atende a região, assim como os municípios têm também os NAPs e CAPs, que muitos deles têm leitos e possibilidade de fazer um atendimento na qual o paciente fique alguns dias ou algumas horas sendo assistido ali, medicado, acompanhado e tudo mais. Então, assim, nós temos falhas no sistema, mas a gente tem uma rede razoavelmente importante em toda a Baixada. Todos os municípios da Baixada têm algum serviço de saúde mental, um CAPS ou um NAPS, que podem também estar fazendo esse tipo de atendimento, fazendo um atendimento de primeira vez ou no primeiro surto ou na reagudização.
Porque a saúde mental não é diferente das outras doenças crônicas que nem o Dr. Rubens estava falando agora de pouco. A saúde mental, você tem pessoas que acham que não tem nada, pessoas que tomam a medicação quando estão sob uma assistência, sob uma vigilância, passado essa fase não querem mais se medicar. Então, muitas pessoas, não é um primeiro surto, é uma reagudização do surto. Porque as doenças crônicas, elas vão precisar ter um controle crônico, um controle sequencial. E a psiquiatria não é diferente, a psiquiatria precisa desse controle essencial. E as pessoas se esquecem com frequência que, da mesma forma que, vamos dizer, o coração, o rim, são órgãos vinculados à hipertensão, o cérebro é vinculado às doenças psiquiátricas. A doença psiquiátrica não é algo que está voando no espaço, é a alma que está doente, uma coisa genérica, sem muita consistência. Ela é um cérebro que está doente. E esse cérebro precisa de um acompanhamento e uma observação. Claro. Então, esta cronicidade muitas vezes impede que as pessoas, ao elas não entenderem isso, que elas façam um tratamento adequado. E aí elas precisam de um atendimento emergencial. E muitas vezes esse atendimento nem sempre é consistente o suficiente para essa necessidade aguda, num final de semana, um feriado prolongado, uma coisa desse tipo. Mas a porta que resta e que precisa ser levada em conta é exatamente a porta das emergências. As emergências das prefeituras dos PS. E depois o ambulatório do Hospital Guilherme Álvaro, que é um hospital regional e que, portanto, tem esse ambulatório psiquiátrico. Só uma ressalva, Chico. O Guilherme Álvaro não tem um ambulatório, ele tem uma enfermaria. Uma enfermaria, mas essa enfermaria não tem porta. Então não adianta ninguém chegar lá e levar o paciente lá e falar assim, ó, vim passar aqui no serviço. A porta dessa enfermaria são os prontos-socorros das prefeituras que encaminham para essa enfermaria do Guilherme Álvaro. Para essa enfermaria. Perfeitamente. Bom, já é um caminho. Agora, Dr. Rubens, voltando para a questão da hipertensão arterial, essa doença é conhecida como doença das metades. Por quê? Veja só, Chico, isso os ingleses falavam há muitos anos atrás, né? Metade das pessoas que têm a doença não sabem que tem, exatamente porque ela não dá sintomas. Sim. Metade das que têm não se importam com ela e não fazem nenhum tratamento. E o pior de tudo, metade das que fazem tratamento não estão com a pressão controlada. Se você fizer um cálculo aí, isso vai dar em torno de 12,5%. Não é esse mais o número, porque isso é antigo, mas serve para a gente motivar você que está em casa. No Brasil, se imagina que em torno de 19,6% das pessoas estejam com a pressão controlada. Mas nós temos números muito bons de controle. Por exemplo, um país que investe muito na promoção da saúde e na prevenção de doenças é o Canadá. Lá nós temos 70% das pessoas com a pressão controlada. Nós pudemos realizar um trabalho na nossa clínica com um grupo de pacientes, 66 pacientes que faziam atividade física conosco, 3 vezes por semana na praia, 2 vezes musculação, e nós tivemos índice de controle de 89,2%. Ou seja, é possível controlar a hipertensão arterial. O fato de você estar aí em casa, tomando o seu remédio e achando que está bem, você tem que medir a sua pressão para ver se você está controlado. Porque se você, por exemplo, estiver tomando um único remédio, um único princípio ativo para controlar a sua pressão arterial, você só tem chance de 20% de estar com a pressão controlada. 80% das pessoas precisam de 2 ou mais remédios para controlarem a pressão arterial. É um dado importantíssimo, muito simples, né? Então, não adianta ficar aumentando a dose do mesmo remédio, porque a hipertensão arterial ela é multifatorial, ou seja, vários compartimentos do nosso organismo, vários receptores estão desativados, estão doentes e precisamos, às vezes, mais de um remédio, na grande maioria das pessoas, para bloquear esses sistemas e para você ficar com a pressão absolutamente normal. O que é importantíssimo, porque hipertensão arterial no nosso país é a primeira causa de insuficiência renal crônica. Ou seja, dos 120 mil pacientes que estão fazendo hemodiálise hoje no Brasil, a grande maioria deles teve como causa uma hipertensão arterial mal controlada, Chico e Sidney.
um absurdo. Um absurdo, porque é tão simples controlar a pressão arterial e deixar a pressão arterial menor do que 14/9, que é o índice de corte. Acima, igual ou maior que 14/9, você é hipertenso. Menor do que 14/9, você é normotenso, e é tão fácil você ser normotenso. Nos Estados Unidos, a primeira causa é diabetes. No Brasil, a primeira causa para insuficiência renal é hipertensão. Mas o diabetes vem atrás da hipertensão, viu, Chico? E Sidney. E logo, logo, a impressão que se tem é que a hipertensão vai passar para segundo lugar e o diabetes vai ganhar o primeiro lugar. Até porque hipertensão, diabetes e obesidade são doenças primas irmãs. Primas irmãs. E todas podem e devem ser controladas por meio de dieta e atividade física. Que coisa fantástica, né? Quer dizer, você assumir o seu controle, o controle da sua vida, indo ao seu médico, tomando lá os seus 2 remedinhos, baixando o seu peso, tendo um consumo de álcool. Olha, isso é importante, lembramos agora do álcool. O álcool em homens é a primeira causa conhecida de hipertensão arterial. Porque álcool eleva a pressão arterial. Acima de 2 latinhas por dia, 1 taça de vinho bem cheia e 90 ml de destilado, uísque ou, sei lá, vodka, se tomados diariamente, você pode elevar sua pressão arterial. Se tomado esporadicamente no final de semana, não. Pelo contrário, reduz até a pressão arterial. Agora, é preferível, não estou pedindo para ninguém tomar porre, mas é melhor, em termos de hipertensão, que você faça o seu excesso no final de semana, do que você tome 2 latinhas de cerveja todos os dias. Tá certo. Doutor Rubens, doutor Sidney, peço a licença de ambos, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 28 de abril, e recebendo hoje, com muito prazer, 2 médicos, o psiquiatra Sidney Gaspar e o nefrologista Rubens Amaral. E nós recebemos uma pergunta aqui do nosso ex-vereador, a Câmara de Santos, Martinho Leonardo, e faz uma pergunta, está acompanhando o programa, muito obrigado pela audiência, Martinho, e ele faz uma pergunta aqui dirigida aos nossos 2 convidados sobre a importância da Lei Municipal de Saúde do Homem. Foi uma lei, inclusive, de autoria do Martinho, quando vereador, a importância dessa lei, doutor Sidney. Vou falar sobre isso, Martinho, que também prestigia aqui o programa, mas eu queria só pegar um gancho antes, que assim, o Rubens falou uma coisa extremamente importante no aspecto da prevenção. A hipertensão arterial, assim como a diabetes, são doenças que têm um nível de facilidade de prevenção que é muito boa. É até muito mais fácil prevenir uma hipertensão do que você prevenir uma depressão.
Porque a gente consegue controlar variáveis como sal, como dieta, peso, etc. A gente não consegue, às vezes, controlar variáveis como a morte de alguém na família, o desemprego, a separação, os traumas que a gente vive. Então, a prevenção emocional, ela nem sempre é tão simples e as pessoas acabam achando que elas têm um controle sobre o seu cérebro quando elas não têm esse tipo de controle, né? E até a nível de curiosidade, se a hipertensão é a doença dos meios, vamos dizer, a depressão é a doença dos terços, porque a depressão também mundialmente ela é tida como uma doença que só 1/3 das pessoas diagnosticam e desse 1/3, só 1/3 faz tratamento adequado. Então, assim, o número de depressivos que acabam não tendo um bom tratamento é muito grande. E hoje, por exemplo, se a gente pensar uma das grandes causas do suicídio, e as pessoas nem sempre têm essa referência, mundialmente o suicídio é muito maior que os homicídios. O suicídio só perde para homicídios em países em desenvolvimento ou países muito atrasados. Nas outras condições mundiais, e somando a população mundial, somando o número de homicídios, inclusive nos Estados Unidos, o suicídio é um número maior do que o número de homicídios. E boa parte dos suicídios, a responsabilidade dele é a depressão e que as pessoas não cuidam. Voltando à questão do Martinho, eu acho que assim, é extremamente importante a gente enfocar questões de saúde relativas ao mundo masculino. Porque, como eu já disse anteriormente, os homens têm muita dificuldade de ir ao médico, de se tratar, de cuidar-se, de ter uma postura, de sentir que o seu corpo é vulnerável. O homem parece que ele não quer aceitar nunca que seu corpo é vulnerável, então ele se acha sempre o super-homem. E é por isso que quando a gente chega numa idade com 80 anos, a gente tem 3 mulheres para cada homem vivo. Ou seja, se qualquer um se perguntar quantas viúvas e quantos viúvos conhecem, as viúvas ganham de goleada e há muitos e muitos e muitos anos. E ganham de goleada não é porque a saúde das mulheres é mais forte do que a dos homens, ponto. É porque elas se cuidam mais. E eventos como a questão da saúde do homem, eles são importantes para chamar a atenção desse aspecto para a população masculina, que é preconceituosa em relação aí a um urologista, é preconceituosa em relação a um cardiologista, a um psiquiatra, a uma série de questões. A minha prática de médico psiquiatra, eu atendo para cada 4, 5 mulheres, eu atendo um homem. Assim, e a gente sabe que em várias doenças o número de mulheres e de homens é igual. Você tem o mesmo número de esquizofrênicos e de esquizofrênicas, de bipolares, você tem o mesmo número em várias patologias, ou em algumas os homens sobram, como por exemplo álcool e dependências químicas, etc. Então, assim, enfocar esse aspecto, que nós homens precisamos prestar atenção na nossa saúde e entender que a história de vulnerabilidade até os 25 anos ela é aceita porque as pessoas têm essa fantasia da onipotência até essa idade. Mas depois disso, vamos parar de brincar com a nossa saúde e vamos parar de deixar as nossas mulheres viúvas, vamos cuidar disso. E acho que a Semana do Homem, essa lei criada pelo Martinho, ela foi importante, já participei desse evento, já ajudei. É na primeira semana de agosto, discussão. inclusive. Exatamente. Na primeira semana de agosto, a lei municipal da saúde do homem dá maior importância, portanto. Data até do período da Nossa Senhora da Saúde, se eu não estou enganado, que é também no começo de agosto. Né? É verdade. Então, Doutor Rubens Amaral. Eu queria parabenizar o Martinho Leonardo, essa lei, acho que deve ter uns 10 anos já, essa lei. Sim, eu participei da primeira ação dessa lei efetiva, né, depois de regulamentada. Realmente, concordo plenamente com o que o Dr. Sidney falou. Lembrando dos números brasileiros, né? As mulheres vivem cerca de 7 anos mais do que os homens. Nós estamos aqui em torno de 72 anos, as mulheres estão beirando os 79, ou seja, as mulheres se cuidam mesmo muito mais em todos os eventos, não é só nas consultas médicas. Se você faz uma palestra sobre hipertensão arterial ou sobre qualquer outra doença, 80% são mulheres, 20% são homens. As mulheres estão participando. Às tardes, se nós olharmos as tardes de Santos, nos ambientes de terceira idade, onde existem palestras, estão as mulheres. Os homens estão jogando dama. Infelizmente, não estão preocupados. Esse falso machismo, né?
que é uma coisa perigosa e também que eu acredito que seja uma coisa que socialmente nós precisamos pensar. Porque um homem desse tipo, ele é um irresponsável em relação à sociedade. Porque ele está gerando, ele vai gerar própria família. Não só sobre a própria família, sobre ele, como a sociedade. Porque ele vai gerar lá na frente um alto custo e vai tirar de muita gente, do nenê que precisa receber o leite em casa, da gestante que precisa ser internada, enfim. Há um aspecto aí social envolvido nessa. Em que fato, em que medida o fato de a mulher trabalhar mais que o homem, porque além de trabalhar fora, ela também trabalha em casa. E se considerarmos que vida é energia, é movimento, a mulher se movimenta muito mais que o homem, que tem uma vida sedentária normalmente, né? Em que medida essa disposição física da mulher não lhe garante também mais anos de vida que o homem? Com certeza, né? Porque hoje nós sabemos, em termos de atividade física, que pessoas que praticam atividade física, e atividade física não é obrigatório, as pessoas confundem muito atividade física com exercício. Atividade física é qualquer coisa que você mexa no seu corpo, movimente o corpo, que consuma mais oxigênio do que quando você está deitado. Então as mulheres têm muita atividade física. Aliás, as mulheres conseguem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né, Chico e Sidney? Nós homens conseguimos fazer uma. As mulheres fazem muito, porque são treinadas desde cedo. Aí varreu uma casa inteira. Sem dúvida nenhuma, não saberia dizer quanto esse componente é atividade. Mas números do CDC de Atlanta indicam que pessoas que praticam atividade física pelo menos 3 vezes por semana podem reduzir em até 66% o seu risco de um ataque cardíaco. Então, com certeza diminui depressão, com certeza diminui outras doenças crônicas como osteoporose e assim por diante. Doutor Sidney, porque a mulher se movimenta mais que o homem. Normalmente, isso é indiscutível. Sim, e acho que o Rubens apontou alguns aspectos e rapidamente, se a gente pensar, o homem, ele saiu da caverna há alguns milhares de anos, mas a gente continua vivendo na caverna, digo o homem, a mulher, que são características. O homem é um predador. E como predador, ele tem um olhar focado numa direção, é uma coisa muito específica. É aquela história, se o homem está na rua e passa uma bonitona perto dele, ele olha, a mulher dele percebe fácil. Se uma mulher está na rua e passa um bonitão e o homem olha, o homem só vai perceber se ele olhar o bonitão olhando para ela. Ele olha o adversário, o predador adversário e vê, ele vai na direção. Isso é um aspecto primitivo. Assim como a mulher fazia sua prole e olhava para um lado e para outro, e acompanhava esse movimento. Então, o desenvolvimento dessas diferenças é um desenvolvimento que vem ao longo da história do desenvolvimento humano. Mas, sem dúvida nenhuma, que o homem passou a ser um bicho, um predador com baixa movimentação. Então, o fato dele ser um predador com baixa movimentação, de ficar... às vezes só se movimenta no trabalho, às vezes ele chega em casa e fica sentado, parado. A ideia de ter uma barriguinha para o homem não é uma coisa tão horrorosa, então o cara deixa passar esse cuidado. Às vezes até sinal de prosperidade. Né? Aquele cara é barrigudinho. Deve ganhar, está bem de vida, deve ganhar bem. Então essas relações, elas são extremamente ruins do ponto de vista da cultura e da saúde. Eu acho que assim, nós devemos sim entender essa história. A atividade física não é você estar numa academia, não é você ter que correr na praia 10 quilômetros, não é nada disso. Atividade física é você se movimentar. E essa ideia ela é fundamental e hoje existem também muitos estudos, como o Rubens falou, de fatores protetivos para o cérebro relacionados diretamente à atividade física. Sem dúvida nenhuma, da maior importância, portanto, a atividade física. E é por isso que nós vamos repetir aqui o bordão do Dr. Rubens Amaral, no programa que apresenta aqui, o Agora é com Você, aqui na Santa Cecília TV, né? Transforme conhecimento em comportamento, não é isso, Dr. Rubens? Obrigado pela presença, meu Muito obrigado, Chico. E você que está em casa, realmente aproveite e transforme o conhecimento num comportamento saudável, assuma o controle da sua vida. Muito obrigado. Obrigado, Sidney. Obrigado, Sidney Gaspar. Eu também agradeço o convite. Acho que é sempre importante discutir saúde numa cidade como Santos, que tem inclusive uma população de acima de 60 anos, numa taxa superior a 20%. Transforme, portanto,
todo esse tipo de conhecimento que os senhores receberam hoje dos nossos especialistas em comportamento e viva melhor. Muito obrigado a todos. Chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição a partir de 8 horas e 5 minutos. Muito obrigado, doutor Sidney Gaspar, doutor Rubens Amaral, a toda a equipe, a Paula Paparelli, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.